Olá a todos, me chamo Cabo Lima, atuo na TICOM da Base Aérea de Fortaleza e vou apresentar uma pequena palestra sobre segurança da informação. Nessa palestra, vamos abordar alguns conceitos e exemplos acerca do assunto. Nosso objetivo será apresentar ao efetivo da Base Aérea de Fortaleza uma abordagem sobre segurança da informação em ambientes corporativos. Vamos seguir o seguinte roteiro. O que é segurança da informação? Vamos falar sobre os pilares da segurança da informação, apresentar conceitos e exemplos sobre vulnerabilidades e ameaças e como se proteger e ter boas práticas em nosso ambiente corporativo. Então, o que é segurança da informação? Segurança da informação está diretamente relacionada com proteção de um conjunto de informações, no sentido de preservar o valor que possui para um indivíduo ou uma organização. Para vocês poderem entender e compreender sobre esse conceito do que é a segurança da informação, vamos falar sobre os pilares dela, aquilo que o sustenta, as bases desse conceito. A segurança da informação é garantida pela preservação de três aspectos essenciais: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Começando por confidencialidade, que é a garantia que os dados são acessados por quem realmente pertence aos dados. Explicando uma situação de quando há uma quebra dessa confidencialidade, é quando ocorre uma quebra de sigilo de uma determinada informação, como por exemplo a senha de um usuário, permitindo que fiquem expostas publicamente. Outro exemplo seria um documento do setor jurídico com informações e dados sigilosos sendo acessado pelo setor financeiro. Passando para o próximo pilar, que é a integridade, ela visa garantir que os dados estão íntegros, não tem informações adicionais ou modificações não autorizadas. Exemplo da perda de integridade é quando determinada informação fica exposta a manuseio por uma pessoa não autorizada, que efetua alterações que não foram aprovadas e não estão sob o controle do proprietário da informação. Outro exemplo seria: um funcionário obtém acesso a um documento do setor financeiro e altera os dados da folha de pagamento. Resumindo, aquele dado não está mais na forma original. E vamos falar agora sobre disponibilidade. Ela visa garantir que os dados estejam disponíveis quando se é necessário. Um exemplo da quebra da disponibilidade seria quando uma pessoa mal intencionada ataca a rede da empresa e derruba sistemas ou o site, fazendo eles ficarem fora do ar, e os clientes acabam não conseguindo acessar o portal com seus dados. Garantindo disponibilidade, uma situação dessa seria evitada. Por isso, é importante uma política de segurança da informação, ou chamamos de PSI. Basicamente, são regras que ditam acesso, o controle e a transmissão da informação em uma organização, visando manter os pilares da segurança. São procedimentos adotados se adequando à rotina e cultura da empresa. Alguns exemplos são: pastas na rede somente para determinados setores, não permitir o acesso de dispositivos pessoais na rede, ter o controle de acesso a certas páginas na web, acesso físico às salas com servidores somente por pessoas autorizadas, bem como diversos outros procedimentos que podem ser adotados, sempre visando garantir aqueles três pilares ditos anteriormente. Agora, vamos falar sobre um tópico muito importante: vulnerabilidade e ameaça. Antes de entrar nos conceitos desse tópico, quero mostrar alguns dados de incidentes reportados ao CERT, que é o Centro de Estudos, Respostas e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil. Somente no ano de 2020 foram reportados 665.079 incidentes. Então, diariamente são diversos tipos de ataques, golpes, que acontecem na infraestrutura de rede. Temos um gráfico com os tipos de ataque. O maior, com 59,85%, é o scan, que são varreduras em redes de computadores, com o intuito de identificar quais computadores estão ativos e quais serviços estão sendo disponibilizados por eles. É amplamente utilizado por atacantes para identificar potenciais alvos, pois permite associar possíveis vulnerabilidades aos serviços habilitados em um computador. Depois temos o worm, que são atividades maliciosas relacionadas com o processo automatizado de propagação de códigos maliciosos na rede. E temos diversos outros tipos de ataques, e isso só reforça a grande necessidade das empresas investirem em soluções de defesa,
e também as pessoas criar a cultura de saber o que acessa e como se proteger. Agora, se aprofundando mais nos gráficos mostrados, vamos abordar conceitos e mostrar exemplos de vulnerabilidades e ameaças. Começando por vulnerabilidade. O conceito dela é qualquer fator que possa contribuir para gerar invasões, roubos de dados ou acessos não autorizados a recursos. Vamos abordar alguns tipos de vulnerabilidades presentes no ambiente corporativo. Então, vamos falar sobre 4 tipos de vulnerabilidades. Existem outras, mas vou citar essas que merecem um pouco mais de atenção. Começando por vulnerabilidade de software. O que gera vulnerabilidade em um software? Usar programas craqueados, usar sistema operacional pirata, usar sistemas obsoletos. Então, um software ou sistema operacional desatualizado pode causar grande impacto e para evitar vulnerabilidades em software, devemos sempre manter ele ou nosso sistema atualizado e também ter o conhecimento se aquele software ou sistema usado é homologado. Agora, vamos falar sobre vulnerabilidades em mídias digitais. A utilização de qualquer dispositivo externo não autorizado por vários motivos podem comprometer a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos sistemas por motivos óbvios. A utilização destes dispositivos requer atenção para se evitar o vazamento de informações confidenciais, bem como danos ao computador, dependendo da qualidade do dispositivo e de seu conteúdo. Por que não é recomendável usar um pendrive pessoal no computador do trabalho? Vamos supor que você esteja em casa e conecta esse pendrive em um computador do vizinho, sendo que o computador dele está infectado. O mesmo pendrive, depois no trabalho, é conectado a um computador do setor financeiro, depois no setor de RH. Um arquivo malicioso que está no computador do vizinho agora já está se espalhando facilmente pela rede de uma empresa, podendo comprometer o sistema ou até mesmo o computador fisicamente. Por isso, não é recomendável o uso de mídia digital pessoal. Vulnerabilidade física. O que seriam essas vulnerabilidades? Instalações prediais fora do padrão, salas mal planejadas, falta de extintores, detectores de fumaça e outros recursos para o combate a incêndio defasados geram um risco de explosões e incêndios. Como podemos ver na imagem, uma única extensão ligada a vários aparelhos podemos facilmente gerar um curto-circuito e danificar o que está ligado ou até mesmo o ambiente todo. E a última, a vulnerabilidade humana, que no meu ponto de vista é uma das mais importantes. O elo mais fraco em muitas arquiteturas de segurança é o elemento humano. Os erros do usuário podem facilmente expor dados confidenciais, criar pontos de acesso exploráveis para invasores ou interromper sistemas. O próprio usuário às vezes executa arquivos maliciosos que facilita a intrusão no sistema e a perda de dados e informações, seja por falta de conhecimento, desatenção ou atividades maliciosas do próprio funcionário. Por isso, a importância de treinamento e conscientização e uma boa política de segurança da informação no ambiente. Analisando a imagem, temos exemplos da quebra dos pilares da segurança. Funcionário falando ao telefone sua senha em alto tom, um rapaz com crachá de visitante tendo acesso à sala e olhando os dados pessoais na tela. Na parte inferior, à direita, um cesto lixo com documentos oficiais ou sigilosos, sem um descarte correto. Qualquer pessoa pode ir ali e ver o que tem neles. No canto esquerdo, um exemplo muito comum, um papel com o usuário sendo colado no monitor. As pessoas fazem isso para não esquecer, claro, mas é bom que esses dados sejam guardados em locais adequados e não expostos dessa forma. E abaixo, uma pessoa mal intencionada passando um disquete provavelmente com arquivos maliciosos. Por isso, repetindo, a importância de treinamento e conscientização dos funcionários para que situações como essa não venham a acontecer. Agora, vamos falar um pouco sobre ameaça, que é qualquer coisa que possa explorar uma vulnerabilidade, intencional ou acidentalmente, e obter, danificar ou destruir um ativo. E o que é ativo? É todo elemento que agregue valor ao negócio, podendo ser uma informação digital ou física, um hardware, software, pessoa ou ambiente físico, cuja quebra da confidencialidade, integridade ou disponibilidade trará prejuízo.
Vamos falar sobre esses dois tipos de ameaça, a tecnológica e a intelectual. Na tecnológica, temos como exemplos malware, vírus, spyware e o famoso ransomware. Já na intelectual, temos a engenharia social, má conduta e acesso não autorizado a determinados setores. Começando pela ameaça tecnológica, vamos falar um pouco sobre o ransomware, esse malware que está famoso por gerar grande impacto em várias empresas no mundo, pois envolve muito dinheiro. Ransomware é um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente usando criptografia, e que exige pagamento de resgate para restabelecer o acesso ao usuário. Aí estão as características dele. Infecção ocorre pela execução de arquivo infectado, então cuidado com anexos de e-mails. Gera um grande impacto financeiro e danos de reputação. A quantia solicitada pelo resgate é alta, podendo chegar a milhões. A extorsão é o principal objetivo dos atacantes, e ele apaga arquivos de backup e infecta outros dispositivos na mesma rede. Como podemos ver na imagem, um exemplo de mensagem após a infecção. Lembrando que nesse momento, todos os nossos arquivos como fotos, planilhas, músicas, estão criptografados. Na imagem, ele faz uma extorsão, ameaçando expor o histórico de acesso e no final exige o pagamento para liberar os arquivos. Então podemos tomar medidas preventivas para evitar que nossos arquivos sejam criptografados. Primeiro, cuidado ao fazer download de anexos no e-mail. Segundo, backup periódico é essencial, pois o ransomware é um malware complexo e a cada dia se atualiza, por isso é sempre bom ter um backup para garantir que nenhum dado seja perdido. Em terceiro, o uso de antivírus e sempre o manter atualizado. E por último, manter sempre o sistema atualizado e corrigido, pois como dito anteriormente, são em versões obsoletas que uma vulnerabilidade surge. Passando à ameaça tecnológica, agora vamos falar sobre a intelectual e como exemplo vamos abordar sobre a engenharia social. Engenharia social é a manipulação psicológica de pessoas para execução de ações ou divulgar informações confidenciais. Um exemplo de engenharia social seria uma pessoa desconhecida ou mal intencionada ligando para a empresa e ficaria fazendo várias perguntas como o horário que se inicia o expediente e o término. Perguntas têm pessoas trabalhando em dia de feriado ou aos finais de semana, usando a conhecida lábia, com o objetivo de fazer alguma ação ilícita. E se tratando de internet, atualmente a técnica de engenharia social mais usada é o famoso phishing. Muitos devem receber quase que diariamente aqueles SMS com algum texto para redefinir a senha do banco e no texto vem um link estranho. Então, o que é o phishing? É uma página da web falsa a fim de obter credenciais de acesso para determinado sistema. Na maioria das vezes, são sites bancários e redes sociais. Vou mostrar um exemplo de um phishing bancário e de rede social. Na primeira imagem, temos o print do site verdadeiro do Itaú. Atentem bem ao layout da página e os campos do site. Agora, olhem a página falsa do Itaú. Uma pessoa na correria do dia a dia acaba achando que se trata de um site verdadeiro, pois o que o phishing faz é isso, uma cópia de uma página verdadeira. Como podemos ver, o layout basicamente é o mesmo. Detalhe para o link que finge estar setando para algum procedimento com o Pix. Quando finalizar essa página falsa, ao digitar nos campos agência e conta, ele me retornava um erro de português. Logo vi que se tratava de um site falso, bem como alguns campos que eu clicava e ele me redirecionava para uma página em branco. Então, a intenção do atacante seria apenas obter os dados da vítima. Temos aí a comparação dos dois sites, o verdadeiro acima e o falso embaixo. Como podemos notar, a diferença do link, como dito anteriormente, esse golpe poderia se tratar de algo relacionado ao Pix. Erros gramaticais e ortográficos é comum em phishing. Nesse caso, quando eu enviava dados errados da agência e conta para o site, ele me retornava essa mensagem com a palavra inválida sem um acento. Outro exemplo que acontece muito é com redes sociais. Nesse caso, temos a tela de login do Instagram real. Agora, a tela falsa. Como podemos ver, são poucos detalhes que tornam o golpe imperceptível.
Para não cair nesse tipo de golpe, podemos adotar algumas dicas. Nunca confie em e-mails alarmantes ou que instigam a curiosidade, por exemplo, um SMS informando que, se não atualizar a senha do cartão, a conta será excluída do sistema do banco. Analise o link da página. Muitas das vezes, os phishing vêm setando para letras e números aleatórios, ou até mesmo apontando para um domínio que não seja o .com.br. Como eu disse no exemplo anterior, analise se a página tem erros gramaticais e ortográficos. E se tiver dúvidas da legitimidade da mensagem ou do e-mail recebido, entre em contato com a empresa mencionada por telefone ou site oficial, solicitando algum esclarecimento. São dicas simples, mas que podem nos ajudar a não cair nesse tipo de golpe. Finalizando nosso roteiro, vamos falar sobre como se proteger na internet e ter boas práticas. Primeiramente, é necessário levar para a internet os mesmos cuidados e preocupações do dia a dia. Atenção, com a segurança deve ser um hábito incorporado à rotina independente de local, tecnologia ou meio utilizado. Primeira dica é não fazer nenhum procedimento sem o conhecimento da TI, bem como a instalação de software. A TI tem que ter conhecimento e controle dos softwares instalados e usados. Manter equipamentos e programas atualizados, já foi dito anteriormente, os motivos seria para mitigar as vulnerabilidades. Usar mecanismos de segurança, antivírus e anti-spam. Adotar postura preventiva. Acessar sites com o protocolo HTTPS. Duvide de e-mail estranho. Duvide de um e-mail com promoção tentadora. Elabore boas senhas. Evite usar data de nascimento, nomes, sequências de teclado ou palavras associadas ao contexto em que estão sendo usadas. Faça backups periodicamente. Estamos aqui o caso do ransomware e as consequências dele, então backup é primordial. Outra dica para a prevenção são as cartilhas da CERT. Diversos assuntos sobre os diversos assuntos relacionados a tudo que envolve internet e dispositivos computacionais. Podem acessar esse link e encontrará um material bem interessante. Na imagem, um exemplo da cartilha sobre redes sociais. Fica aí a dica para a leitura. Finalizando nossa palestra, o objetivo foi apresentar ao efetivo da Base Aérea de Fortaleza uma abordagem sobre segurança da informação em ambientes corporativos. Seguimos esse roteiro. O que é a segurança da informação? Falamos sobre os pilares da segurança, abordamos conceitos e exemplos de vulnerabilidades e ameaças e foi mostrado algumas dicas de como se proteger e ter boas práticas em nosso ambiente corporativo ou até mesmo em casa. Deixo essa frase e agradeço a todos pela atenção. Obrigado.